Boa, aproveita aí, compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Os grupos que você tem aí de WhatsApp, já aproveita aí e compartilha com todo mundo, né? Tem tanta gente que pega aqueles gatinhos lá de bom dia, aqueles negócios que às vezes tem nada a ver, que vai compartilhando com todo mundo. Então aproveita aí e compartilha, porque eu tenho certeza que é coisa boa. Nós entendemos sobre oração e intercessão. Eu não sei quem é que vai conseguir nos responder aí, mas eu queria entender melhor, e todo mundo que está em casa também, eu acredito que quer entender, qual que é a diferença da oração e da intercessão em si. Tem uma diferença e como é que funciona? Sim. A minha esposa vai falar sobre esse assunto, mas para a gente entender, né, nós temos alguns tipos de oração. Né? Nós temos a oração de adoração e louvor, nós temos a oração de confissão, nós temos a oração de petição. O crente é especialista na oração de petição. A oração de ação de graça, né? Uma oração de entrega. E nós temos a oração de intercessão. Então, eu costumo falar que a intercessão é um tipo de oração. A Elaine pode falar agora sobre o que é a intercessão em si. A intercessão é você se colocar, né, como intermediador, né, como um advogado, né? O advogado, você delega o poder para o advogado ir lá e interceder a seu favor. A intercessão é isso, né? É nos colocarmos entre a pessoa e Deus, né? Interceder por aquela pessoa. E para interceder, né, para ter, né, um dom, né? Todos nós fomos chamados para ser intercessores, né? A palavra do Senhor, né, diz isso. Mas você tem que amar pessoas. Você tem que sentir a dor da outra pessoa, se colocar no lugar, né? Porque o intercessor, ele faz isso, ele sente a dor da outra pessoa, né? Então, quando ele vai levar as orações diante de Deus, ele se coloca realmente no lugar da outra pessoa, né? Não é fácil, né? Porque eu falo assim muitas vezes, né, que eu estive na intercessão, intercedendo por pessoas enfermas. Eu senti na pele isso. Na outra vez que eu estive aqui, eu falei, né, da experiência que eu tive quando eu estava intercedendo por uma irmã, né, o quanto aquilo estava, né, estava sentindo aquele peso, né? Então, mas a intercessão é isso, né? A oração intercessória é se colocar, né, diante de Deus, né, em favor de outras pessoas, outra causa, né? Não só pessoas, por uma causa, fazer o papel do advogado, né? E nós temos um advogado fiel, né? Que é o nosso intercessor, né? Que é Jesus, né? Que é o maior intercessor. É verdade. E, pastor Ricardo, depois que vira pastor sênior, não precisa interceder mais não, né? A hora que chega assim, ó, virou pastor sênior, não intercede mais por ninguém, né? Estou brincando aqui, pessoal, porque pastor Ricardo, recentemente, né, eu já comentei aqui já, que às 4h30 da manhã me mandam uma mensagem numa época que eu estava indo viajar para a usina lá no meio do mato e eu recebi um grande livramento e eu creio que o pastor estava intercedendo naquele momento por nós. E eu acho que se eu falar aqui para os irmãos da igreja aqui, quem já recebeu alguma mensagem do pastor Ricardo 4 horas da manhã, 5 horas, 3 horas, né? Eu acredito que muitos vão relatar isso. Então, pastor, tenho certeza da importância, mas fala um pouquinho sobre como que o senhor lida com esse momento. Eu lembro que o senhor uma vez pregou aqui, eu nunca mais esqueci, que foi palavras até, eu acredito, o senhor é uma pessoa assídua, né, na leitura, busca livros e tudo mais. Eu não lembro quem foi, o senhor pode até esclarecer aqui, que eu tenho ciúmes ou inveja dos passarinhos que acordam, que adoram a Deus primeiro, né? Era alguma coisa assim, como que é a frase correta, pastor? Eu esqueci, mas essa frase mexeu comigo de tal forma que eu vejo o passarinho cantando e já falo, perdi para os passarinhos de novo. Essa frase aí foi o nosso irmão Moody, né? Ele falou, Senhor, eu quero acordar antes que os passarinhos, eu quero falar com o Senhor primeiro, né? Então, ele tinha essa intimidade com Deus em oração. Mas sim, Elvis, eu ouvindo aqui os meus irmãos falando, né, a respeito disso, e é muito importante que nesse programa, porque apesar de ter, às vezes, essa conexão, nós aqui na Igreja Renovar, estamos aqui em São José dos Campos, né, para quem está de fora se sintonizar, a nossa preocupação é em trazer para vocês uma profundidade
ainda maior daquilo que já é conhecido, né? Mas não se aprofunda tanto, que é a oração intercessória. Como disse aqui a irmã Elaine, já caminhando num caminho mais profundo, que a intercessão é um tipo de oração, só que diferente, muito diferente, né, da oração em si. Nós encontramos na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, né, a partir do primeiro profeta, que foi Abraão, essa forma dele orar, falar com Deus, mas ele era um intercessor. Isso é coisa de profeta, né? Intercessão é coisa de profeta, não tem jeito. Porque, como disse também a irmã Elaine, acho que o Edson já falou aqui também, para você orar é algo mais... Orar é uma comunhão com Deus, né? É você se apresentar diante de Deus, ter amizade com Ele, conhecê-lo. Então, para alguém interceder, é necessário primeiro conhecer a Deus. Não adianta querer interceder se não conhece a Deus. Por quê? Porque a intercessão, você vai, como já foi dito aqui, vai se colocar entre Deus e alguém, Deus e uma cidade, Deus e um momento. Então, você vai se colocar ali. E se você não entender qual é a vontade de Deus, aí você vai estragar tudo. Não adianta você interceder por uma coisa que Deus não quer. E aí, claro, eu não vou dar spoiler, porque eu sei que eles devem abordar aí. Então, eu até preferiria mesmo ouvi-los, né? E se alguma coisa a gente puder acrescentar nesse sentido, porque a gente sempre... Eu acredito que a maturidade, e acabando respondendo a pergunta do Elvis, né? Quando nós aprendemos a fazer as orações e a intercessão, invita, é muito mais do que qualquer tipo de você saber ou apenas conhecer, não, porque você vai viver. E eu adianto para vocês, é por necessidade. Porque Deus te incomoda isso. Então, às vezes que eu acordei, não é porque, como disse a irmã Elaine, primeiro você tem que amar pessoas, mas porque você amou a Deus. Aí Deus chama um amigo dele, porque o Senhor não faz nada, está escrito nada, nenhuma coisa, sem que revele aos seus profetas. Então Deus chama um profeta e fala, eu vou fazer isso, meu amigo. E aí, o que você faz? Aí surgem os exemplos aí que nós já sabemos, né? Daniel, Elias, Moisés, Jeremias, o Senhor manda parar, manda orar, manda fazer, e a gente vai seguindo. Então, quando intercedo, é só por mandado realmente de Deus, né? E nós já temos em 2 Timóteo 2:1, já um mandamento, né? Pastor, eu quero crer que Billy Graham foi um grande intercessor, porque ele era conselheiro de presidentes, né? Se tornou conselheiro, né? A história dele é muito linda. Eu quero crer que ele intercedeu muito pelos Estados Unidos, por todo mundo, né? E por tantos lugares, né? Billy Graham deu um show, irmãos. Agora que nós não estamos endeusando ele, porque ele já está com o Senhor, né? Mas deu um show de modus operandi pastoral. Diferente dos meus companheiros, digo com dor no coração, pastores brasileiros. Nós estamos sob justiça de Deus, o Brasil, por causa da igreja. Porque pelo menos 60%, eu estou sendo benéfico aqui, dos nossos pastores no Brasil, das grandes igrejas, entraram e saíram no Palácio do Planalto, ao invés de intercederem e orarem, eles comungavam ali do que o poder tem. Então, por isso, perderam a autoridade. E são poucos hoje os que Deus procura. Agora você, sem sombra de dúvida, de 20% a 25%, homens e mulheres, pastores ou não, ainda se mantém no lugar da intercessão. Aleluia.